E eu vou dizer para os irmãos por que eu estou afirmando isso. Veja bem, irmãos, o diabo sabe que se ele matar um desviado, se ele tirar a vida de um desviado, esse desviado vai para o inferno. Não é? Aleluia. Mas por que ele não tem poder sobre aquela vida? Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Viu, irmãos? Então lá fora, os filhos dos irmãos, das irmãs, lá fora, eles ainda estão guardados por Deus. Ainda estão sob a proteção de Deus. Viu, irmãos? Eles estão lá fora, mas eles são do Senhor. Viu, irmãos? Os seus filhos, criados na igreja, os irmãos creiam no Senhor. Eles são do Senhor. Louvado seja Deus. Veja bem, muitas das vezes eles estão lá fora, servindo o diabo, fazendo as coisas do diabo, mas no momento exato o Senhor diz: basta, me acompanha, aleluia. E eles entram por essas portas e voltam poderosamente à presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus, santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, um jovem, aleluia, trabalhava comigo, ou melhor, ele pertencia à mocidade a qual eu estava dirigindo, e aquele jovem um dia, irmãos, caiu em pecado, e era pecado para a morte. E quando eu tomei conhecimento que aquele jovem tinha que ser excluído da igreja, eu senti profunda tristeza. Louvado seja Deus. E aquele jovem saiu da casa do Senhor e ele foi para o mundo. Então ele rapidamente se transformou, irmãos. Ficou feio, ficou cabeludo, andava barbado e foi enveredando no lamaçal do pecado. E eu já contei para os irmãos a experiência daquele jovem. Aquele jovem foi enveredando no pecado. Louvado seja Deus. Mas, aleluia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! A tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus. Aleluia! Irmãos, a palavra de Deus diz assim: no dia da angústia clamei o Senhor e ele me ouviu. Louvado seja Deus. E aquele jovem, irmãos, foi enveredando no pecado. Até que um dia, irmãos, eu já contei a experiência desse jovem para os irmãos. Ele entrou numa quadrilha, irmão. Ele entrou numa quadrilha. E ele viu. Naquele dia, irmão, os colegas de quadrilha disseram para ele: olha, fulano, só tem um revólver. E é você que vai usar esse revólver. E um revólver, uma faca, o revólver fica contigo e eu fico com a faca. E aquele jovem, irmão, não foi dele, mas foi do Espírito Santo. Porque tem um dia determinado por Deus, irmãos. Deus não salva ninguém antes nem depois do dia certo. Aleluia. E naquele dia era o dia, não o dia do homem, mas o dia de Deus. Aleluia. E naquele exato momento,
em que aquele colega lhe fez aquela proposta, ele lembrou naquele momento: eu já fui crente, eu já servi o Senhor, e agora eu aqui. E ele falou com Jesus: Jesus, eu já te servi, Jesus. Veja agora como eu estou, Senhor. Tem misericórdia de mim. Naquele instante, irmãos, aquele moço, quando ele disse que não tinha coragem de fazer aquilo que lhe estava sendo proposto, lhe foi dito o seguinte: olha, nós vamos ser colocados um de costa para o outro, um de costa para o outro, e na hora que eu disser já, nós vamos virar um de frente para o outro. E se você não me der um tiro, eu te enfio a faca. Mas naquele momento, irmão, o Espírito Santo falou para ele: você já foi crente, você já serviu a Deus. E ele clamou a Jesus, e Jesus ouviu o seu clamor. A palavra de Deus nos diz que Deus não ouve a pecadores, mas se ele é temente a Deus, a ele Deus ouve. Louvado seja Deus. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Não é por mérito, irmão. Não é porque você seja bom, não é porque você tenha conhecimento, não é porque você tenha posição, não. É pela misericórdia de Deus. E naquele momento ele tinha que se voltar para o seu colega. E quando ele se voltou para o colega disse para ele o seguinte: você não merece uma facada. Ele deu alguns tapas na sua face e disse: some daqui. E ele saiu rapidamente, irmãos, e foi parar na casa do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! E ali, irmãos, voltou para Jesus chorando. Aleluia! E Deus, irmãos, é tão misericordioso que naquela noite, naquela tarde, era uma tarde, era um culto de ação de graça. E o dirigente da igreja, ele não usava, irmãos, fazer convite em culto de ação de graça. Ele já havia me dado oportunidade para dar mensagem, para dar uma palavra para a igreja. E outra coisa inédita, irmãos, ninguém tem duas oportunidades para falar da palavra no mesmo culto. E eu sabia disso. Mas eu disse: Senhor, eu sinto nesta tarde, Senhor, desejo de fazer o apelo. E se for da tua vontade, toca no coração do teu servo. Aleluia! E naquele instante, irmãos, o dirigente disse para a igreja: olha, irmãos, ninguém tem duas oportunidades para pregar no mesmo culto, mas eu senti desejo de dar a oportunidade ao irmão Valdir para fazer o convite. Louvado seja Deus. Irmãos, e quando eu comecei a fazer o convite, começou a entrar moços pela porta. Entrou o primeiro, entrou o segundo, o terceiro, e o quarto era este jovem. E nós fizemos o convite. Aqueles jovens aceitaram Jesus chorando, e aquele irmão que estava desviado se rendeu aos pés do Senhor chorando. Aleluia! E ali, irmãos, a minha alegria foi tão grande, irmãos, de ver aquele jovem voltando os caminhos do Senhor, que eu larguei o microfone, desci e fui abraçá-lo. Aleluia! E nós choramos abraçados na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Quando acabamos de chorar, ele disse para mim: irmão Valdir, eu ainda não estou liberto, faz outra oração. Eu fiz outra oração. Aleluia! E ele já saiu dali, irmão, já passou no barbeiro, já cortou o cabelo, e à noite eu estava conosco na igreja que nós fomos visitar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aleluia! Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nesse mundo, irmãos, nós estamos sujeitos a situações das mais adversas possíveis.
é enfermidade, é fome, é perseguição, é angústia, mas Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os irmãos lembram aquele poema na areia? Eu sempre estou ensinando para os irmãos. Alguém caminhava na areia e ele via pisadas ao dobro da que ele via ver. E ele olhava: aquela é minha e aquela não é. Aquela é minha e aquela não é minha. Ele disse: maravilha, Jesus está comigo. Aquelas pisadas são de Jesus. E um dia, irmãos, a luta, aleluia, começou. Ele olhou para a areia e viu que só havia umas pisadas e não havia pisadas ao dobro. E ele começou a reclamar: Jesus, na hora que eu mais preciso, Jesus, tu me deixas sozinho. E Jesus disse para ele: não, meu servo, essas pisadas que você está vendo não são tuas, são minhas, porque eu estou te carregando no colo. Louvado seja Deus. Na hora da angústia, Jesus te carrega no colo. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus já te falou, irmã, que vai salvar teu esposo. Jesus já te falou que vai salvar teu filho. Creia no Senhor, porque Ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia! A qualquer momento o teu filho está entrando na igreja e, aleluia, aceitando Jesus como Salvador. A qualquer instante o seu esposo está entrando por estas portas e te saudando: a paz do Senhor, minha esposa. Aleluia! O Senhor não muda, irmãos. Aleluia! O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra de Deus nos diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não muda, louvado seja Deus. Nesta noite nós estamos apresentando, aleluia, falando de um Deus poderoso, um Deus que liberta, um Deus que guarda, um Deus que cura, um Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! E nós estamos oferecendo esse Deus, um Deus vivo, um Deus poderoso. E nós perguntamos nesta noite: creia que Deus está aqui. Nós queremos orar por ti, para que o demônio que te escraviza seja repreendido na autoridade que há no nome de Jesus. Venha nesta noite para Jesus. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha depressa. Nós queremos orar por ti nesta noite. Venha como estás, cheio de carrapicho, cheio de ferida. Venha para Jesus. O Senhor te ama. O Senhor quer nesta noite, aleluia, te salvar. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Tem nesta noite alguém para Jesus? Nós convidamos nesta noite aqueles que já serviram ao Senhor, aqueles que já louvaram no grupo musical, aqueles que já louvaram no grupo juvenil, aqueles que já deram glórias a Deus e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. Veja bem, você que nesta noite ouve a palavra de Deus, a experiência daquele jovem que estava no mais profundo abismo, mas Jesus o arrebatou com as suas mãos de poder. Aleluia! Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha como estás. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos convidar a jovenzinha que está lá no finalzinho, pertinho da janela. Eu não lembro o nome dela. A última jovem. Volta para Jesus hoje, filha. Jesus te ama e nós te amamos também. Venha, nós vamos te ajudar em oração.
Quer voltar para Jesus hoje? Dá um sinal assim. Não quer não? Eu sei que você está presa, mas Jesus te liberta. Jesus nesta noite rebenta as correntes. Jesus rebenta as algemas pelo poder do seu sangue. Dê permissão nesta noite para Jesus entrar no teu coração novamente. Quer voltar para Jesus, jovem? Não? Fuja agora da prisão. Chegue-se a Deus chorando e esqueça a solidão. Sangue para repreender, o poder do teu sangue para quebrar essa algema agora. Quebra essa algema pelo poder do teu sangue, Jesus. Jovem, nós estamos insistindo com você e somente o Senhor sabe por quê. Não é um costume nosso e você é testemunha disso. Em nossos cultos nós deixamos as pessoas que nos visitam à vontade, para que eles retornem novamente. Mas nós estamos vendo que você está presa pelo pecado. As algemas que te prendem são grossas e a chave, você não tem poder sobre elas. Mas Jesus, através do seu sangue, Ele pode te libertar nesta noite. Você quer nesta noite voltar para Jesus? Não quer não, filha? Não? Você quer que eu apenas ore por você nessa noite? Faça uma oração por você? Quer? Vem cá, eu vou fazer uma oração por você. Você não tem compromisso nenhum. Eu quero simplesmente orar por você. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar por essa jovem. Oh, Deus. Deus faz a obra como quer, irmãos. Quando o Senhor colocou no meu coração o Salmo 23, eu não tinha nem visto a jovem lá. Mas quando nós começamos a falar, e eu comecei a sentir que Deus estava tocando e tal. E a obra de Deus, irmãos. O Senhor faz como quer, não é? Mas o diabo não tem poder sobre ninguém não, irmão. O diabo não tem poder sobre ninguém não. Principalmente aqueles que são de Deus, não é? E a pessoa está desviada, eu já ouvi testemunho, irmãos, a pessoa desviado, chegar lá, o servo lá do diabo mandar fazer trabalho, essas coisas aí que fazem fora,
O diabinho com aquele não, deixa aquele para lá. Sabe por quê, irmão? Ele tem um sinal de Deus, irmão. Aleluia! Tem um sinal, irmão. Tem um sinal de Deus, né? Então, nós vamos continuar orando por essa jovem, viu, irmãos? Eu peço aos irmãos que os irmãos orem. Orem porque o cair do homem e o levantar de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos comer esse bolo junto. Amém? Isso. Irmãos, o problema de um dos irmãos é problema de toda a igreja. Não é isso? Nós somos um só. Aleluia. Em Cristo Jesus. A igreja, irmão, é uma só. Não é? Então nós somos um só em Cristo.